Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula importante, uma revisão de um assunto que é também bastante cobrado nos exames vestibulares e no Enem, como vocês vão perceber nas questões que vamos fazer. O assunto de hoje é reações orgânicas e suas aplicações. Nesta aula, vamos estudar a combustão de alguns hidrocarbonetos, a combustão de álcoois, a oxidação de álcoois pelo dicromato de potássio, a hidrogenação catalítica, a esterificação e a transesterificação. Vamos iniciar então pela combustão dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos da classe dos alcanos queimam no ar com muita facilidade, rapidez e às vezes de forma explosiva, liberando grande quantidade de energia, sendo assim uma reação fortemente exotérmica. Observe a combustão do hidrocarboneto metano, que é o principal constituinte do gás natural. A propósito, o gás natural é uma mistura de gases, onde realmente o principal constituinte é o hidrocarboneto metano. Vamos encontrar também etano, propano, dependendo da fonte, traços de butano, mas o metano aparece em quantidade bastante superior, sendo então, às vezes até reconhecido como o gás natural. Ok? Sua combustão está equacionada aqui. Reage com o oxigênio, liberando dióxido de carbono e produzindo a água. Observe que o ΔH da reação é menos 891,2 kJ por mol. O ΔH negativo indica, então, se tratar de uma reação do tipo exotérmica. Veja mais um exemplo. O hidrocarboneto butano, que também é um alcano, um constituinte do GLP, o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Aqui está a fórmula molecular do butano, C4H10, com o oxigênio, reação com o O2 é a combustão, liberando também o dióxido de carbono e água. O ΔH dessa reação é de menos 2.878,6 kJ por mol. Uma das principais aplicações da combustão dos hidrocarbonetos é a obtenção de energia. São, então, importantes como fonte energética, né? Note que esses hidrocarbonetos sofrem combustão reagindo com o oxigênio e liberando dióxido de carbono e também água como produto, considerando assim a combustão completa. A combustão pode ser incompleta e pode resultar em monóxido de carbono ou até mesmo em partículas de carbono que não combinam com o oxigênio, desde que haja, assim, uma limitação de oxigênio durante o processo da combustão. Teremos aí a chamada combustão incompleta. Nós observamos que nas provas, na enorme maioria das vezes, as questões tratam de combustão completa. E daí, pessoal, a combustão completa dos hidrocarbonetos vai resultar como produtos CO2 e água, H2O. Bem como também a combustão dos álcoois completa dá também como produtos dióxido de carbono, CO2 e a água. Eu costumo dizer que você, caprichando um pouquinho na parte do balanceamento da equação, você não erra um exercício de combustão. É só pegar os produtos, CO2, a água, o composto orgânico que está sofrendo a combustão e o oxigênio e balancear a equação. A partir daí, você analisa as proposições, as propostas do teste e com certeza obtém a resposta da questão. Vamos ver mais um pouquinho. Combustão de álcoois. O etanol, que é o álcool comum, tem fórmula estrutural plana representada na tela. C2H6O seria a sua fórmula molecular. Muitas vezes os caras colocam a fórmula molecular na prova. Reage com o oxigênio na combustão, resultando também em CO2 e água. Aplicação: combustível para o funcionamento dos veículos automotivos. Esta é uma reação bastante cobrada em provas também. Afinal de contas, o etanol é o nosso combustível. Nós usamos aqui no Brasil como uma fonte de combustível para veículos automotivos, o etanol. Ok? Vamos ver um pouquinho mais algumas reações orgânicas envolvendo combustão, teste envolvendo combustão. Observe o teste que apareceu também no Enem. As mobilizações para promover um planeta melhor para futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por esta prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, C8H18.
por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química deste processo demonstra que, veja, essa é uma questão que apareceu no Enem, trata da combustão da gasolina. Eles representaram aí no teste a gasolina considerando apenas um dos hidrocarbonetos que faz parte dessa mistura, o octano, de fórmula molecular C8H18. Observe que para que a gente tenha uma possibilidade de resolver esse teste sem margem de erro, nós precisamos equacionar a combustão completa do octano. Você já sabe que a combustão completa vai resultar em CO2 e água. Basta então escrever essa equação para poder julgar melhor as alternativas. Vamos ver essas proposições. Alternativa A. No processo há liberação de oxigênio sob a forma de O2. O coeficiente estequiométrico para a água é de 8:1 do octano. No processo há consumo de água para que haja liberação de energia. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5:1 do octano. O coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9:1 do octano. Deu para perceber pelas alternativas que nós vamos precisar da equação. Embora algumas alternativas poderiam ser facilmente eliminadas, sabendo, e vocês sabem que o resultado da combustão do hidrocarboneto é CO2 e água, a alternativa A, por exemplo, no processo há liberação de oxigênio sob a forma de O2. Ela não pode estar correta. O oxigênio é consumido no processo de combustão e não liberado. Alternativa B, o coeficiente estequiométrico para a água é de 8:1 do octano. Bem, aí nós vamos precisar equacionar para ter uma precisão na resposta, não depender apenas de um raciocínio que pode nos conduzir ao erro. C8H18 é a fórmula molecular do octano, mais O2, formando então CO2 e água. Esses são os produtos da combustão completa. Vamos partir do princípio que 1 mol do hidrocarboneto está sofrendo essa combustão e a partir deste 1 mol do octano vamos fazer o acerto dos coeficientes das demais substâncias. Se temos aqui 8 átomos de carbono, precisaremos de 8 átomos de carbono no CO2. Basta multiplicar então o CO2 por 8. E a partir daí vamos acertando os coeficientes das demais espécies. 18 átomos de hidrogênio numa molécula de octano, teremos então de multiplicar a água por 9 para termos os 18 hidrogênios. E finalmente acertar os oxigênios, o coeficiente do oxigênio utilizado como reagente, ok? Os coeficientes que balanceiam adequadamente a equação são 1 para o octano, 25/2 para o O2, 8 para o CO2, 9 para a água. Note que o coeficiente 8 do CO2, do dióxido de carbono, e o coeficiente 9 da água, eu tiro mais rapidamente a partir do 1 mol do C8H18. Então, 8 do carbono, o 8 está aqui. 18 hidrogênios, eu multiplico a água por 9. Ok? Acerto os oxigênios daqui para lá. 2 vezes 8, 16 oxigênios. Mais 9, eu tenho 25 oxigênios. Como eu vou multiplicar aqui por 2, 25/2 é o coeficiente do O2. Com isso, então, podemos voltar às alternativas para obter a resposta do teste. A resposta adequada está na letra D. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5:1 do octano. 12,5 porque temos 25/2, portanto 12,5. Tudo bem, pessoal? Foi tranquilo? Maravilha. A oxidação dos álcoois pelo dicromato de potássio em meio ácido. Os álcoois oxidados pelo dicromato de potássio em meio ácido podem dar diferentes produtos. Se o álcool é primário, sua oxidação resulta em aldeído, que pode ser oxidado com relativa facilidade, sendo conduzido então a ácido carboxílico. Esta oxidação de álcool primário para aldeído e de aldeído para ácido carboxílico mantém o tamanho da cadeia do composto orgânico. Você apenas converte uma função em outra pela oxidação. O álcool secundário, quando sofre oxidação, é convertido em cetona. Aplicações. Uma aplicação comum e até popular da oxidação do etanol é o famoso teste do etilômetro, o teste do bafômetro. Esse teste é aplicado aqui no Brasil já há muito tempo para saber se uma pessoa que está dirigindo, por exemplo, consumiu bebida alcoólica.
O teste é baseado numa reação química de oxidação do etanol, que é um álcool primário. A pessoa, digamos assim, suspeita de ter consumido a bebida, ela sopra um dispositivo e o álcool, se estiver presente no organismo, entrará em contato com o dicromato de potássio. A partir daí, esse álcool sofrerá a oxidação. A oxidação do álcool levará o álcool ao aldeído. Nesse instante, o dicromato de potássio sofre uma redução. A redução do dicromato de potássio faz com que ele mude a sua coloração. Há uma mudança de coloração de laranjado para verde, indicando assim a presença de álcool no organismo e, portanto, a pessoa consumiu a bebida alcoólica. Então, o suspeito ele está, digamos assim, condenado. Ok? Vamos observar a tela. Em um experimento, colocou-se cerca de 2 ml de solução de dicromato de potássio em um tubo de ensaio. Juntou-se cerca de 1 ml de ácido sulfúrico diluído e, depois, adicionou-se 2 gotas de A. Aqueceu-se a mistura reacional na chama e observou-se a mudança da cor laranja para verde. Com base no relato na equação abaixo, julgue os itens a seguir. Vamos dar uma olhada na equação. 3 mols da substância A reagem com o dicromato de potássio, que é o agente oxidante, em presença do ácido sulfúrico, resultando em 3 mols de um aldeído, mais o sulfato de potássio, o sulfato de cromo 3 e a água. Quem resulta em aldeído por oxidação mediante o dicromato de potássio é um álcool primário. Se você observar a estrutura do aldeído, o aldeído possui 2 carbonos, poderá concluir que esse álcool deve ser o etanol, um álcool primário que apresenta 2 carbonos. As afirmações são: pela reação mostrada, o composto A é um álcool secundário, pois obtivemos uma acetona como produto. Me parece que essa já podemos eliminar. Essa é uma alternativa que não corresponde, ou é uma afirmação que não corresponde à verdade. Se o produto obtido é um aldeído, o nosso álcool não é secundário. Fosse ele um álcool secundário, o nosso produto pertenceria à função das cetonas. Segunda afirmação: o composto indicado pela fórmula estrutural simplificada é produto da oxidação do composto A. Sem dúvida alguma, o dicromato de potássio é um agente oxidante e está oxidando o composto A. A afirmação 2, ela está correta. A coloração muda de laranja para verde devido à redução do dicromato de potássio. É o que ocorre, inclusive lá no teste do etilômetro do bafômetro. É interessante observar que, às vezes, a pessoa submetida ao teste, quando ela observa a mudança de coloração do dicromato de laranja para verde, acha que passou no teste, ou verde, então fui aprovado, passei no teste. No entanto, é exatamente o contrário, né? A mudança de coloração indica a presença de álcool no organismo e reprovação no teste. Próxima afirmação: o composto representado aí pela sua fórmula estrutural simplificada não é encontrado no vinagre. De fato, não. O vinagre, nós sabemos, se tratar de uma solução aquosa diluída de ácido acético e não de um aldeído como temos aqui, que apresenta 2 carbonos e, portanto, denomina-se acetaldeído. Observe a resolução. Falsa a primeira, pois o produto é um aldeído, logo A é um álcool primário. Verdadeiras a segunda, a terceira e a quarta, como já comentamos, e o vinagre possui o ácido acético diluído em água. Muito bem, vamos agora então para uma próxima modalidade de reação que programamos para essa nossa aula. É a hidrogenação catalítica. A hidrogenação catalítica também tem grandes aplicações, é uma das mais importantes reações estudadas na química orgânica. Observaremos inicialmente a hidrogenação catalítica de alquenos, ou alcenos como queira. Aqui temos o hidrocarboneto eteno, pertencente à classe dos alquenos, que reage com o hidrogênio em presença de níquel metálico. O níquel metálico é o catalisador. Por isso a reação é denominada hidrogenação catalítica, ela é catalisada pelo níquel metálico. É o catalisador mais utilizado. O resultado é o hidrocarboneto etano. Observe que a hidrogenação ela faz a ruptura da insaturação, da ligação π da insaturação do hidrocarboneto do alqueno, para converter esse hidrocarboneto num alcano, num hidrocarboneto saturado pela adição dos hidrogênios. Veja a seguir. Uma das principais aplicações da hidrogenação catalítica é a hidrogenação de óleos vegetais, na obtenção de margarinas. É uma aplicação industrial da hidrogenação catalítica, a fabricação de margarina a partir de óleos vegetais.
que são ésteres de ácidos graxos com o glicerol. Aqui temos um exemplo de triglicerídeo. Esta é a função éster representada 3 vezes. O álcool utilizado na obtenção de um triglicerídeo é o glicerol, daí o nome triglicerídeo. Tri porque nós vamos esterificar 3 vezes o ácido com a estrutura do glicerol. Com a hidrogenação parcial das duplas ligações, o óleo vegetal triglicerídeo é convertido em um material de consistência pastosa, denominado margarina. Podemos observar as longas cadeias hidrocarbônicas existentes no triglicerídeo. Podemos observar que essas cadeias elas podem ter tamanhos distintos no mesmo triglicerídeo e a presença das insaturações das duplas ligações. Aqui temos a esterificação. Como pode ser obtido um triglicerídeo? Se o triglicerídeo é um éster, ele pode ser obtido a partir de uma reação de esterificação. A esterificação mais clássica consiste da reação de um ácido carboxílico com álcool, resultando em água e em éster. Temos um exemplo disso aqui na nossa tela. Ácido carboxílico mais álcool em meio ácido como catalisador, resultando em éster e água. O ácido acético reage, por exemplo, com o etanol, resultando em acetato de etila, que é um éster, e em água. Nessa reação de esterificação, o grupo OH da carboxila do ácido é combinado, digamos assim, de uma forma mais simplificada, com o hidrogênio da hidroxila do álcool, obtendo desta forma a água. A união das partes resultantes do ácido e do álcool após a formação da água é o que nós chamamos, de éster, resultado dessa reação. Observação: o sentido inverso da esterificação é denominado hidrólise de éster. O éster reage com a água, resultando em álcool e ácido. Na transesterificação, temos um éster reagindo com álcool, originando um éster 2, ou um segundo éster, e um segundo álcool, um álcool 2. Um exemplo importante de reação de transesterificação é a reação que permite a obtenção do biodiesel. Fala-se muito hoje na obtenção do biodiesel. É importante que você entenda, tenha em mente que a obtenção do biodiesel é feita através de uma reação de transesterificação. Lembre, ácido com álcool, água com éster, ok? Essa é a esterificação. Éster com álcool, essa é a transesterificação. Então, um éster reage com álcool, resultando num segundo éster e num segundo álcool. Temos aqui um exemplo de um triglicerídeo. Note as 3 estruturas de ácidos de longa cadeia, de cadeia carbônica hidrocarbônica extensa, reagindo com o glicerol para formar esse éster. Agora, o lipídio, que é o éster ou o triglicerídeo, reage com o álcool. Então, éster com álcool. O álcool, neste nosso exemplo, é o etanol, formando 3 vezes a estrutura de um outro éster, que é o biodiesel, e também o glicerol. As cadeias hidrocarbônicas, como eu mostrei há pouco para vocês no triglicerídeo, elas podem apresentar diferentes tamanhos. Então, essas 3 partes, essas 3 ramificações aqui, vamos chamar assim, elas podem ter tamanhos diferentes, resultando, então, numa possível mistura de ésteres de longas cadeias hidrocarbônicas. O biodiesel pode ser entendido desta forma, como uma mistura de ésteres de longas cadeias hidrocarbônicas. Esses ésteres normalmente são ésteres etílicos ou mesmo metílicos. Isso quer dizer que se utiliza na reação o etanol, como no nosso exemplo, ou então o metanol, ok? Temos aqui um teste que ilustra o que acabamos de comentar. O biodiesel pode ser obtido através da mistura de óleo de origem animal ou vegetal com o metanol, na presença de um catalisador. Com relação à química do biodiesel, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A: as funções químicas presentes nas substâncias que participam da transformação descrita são éster e álcool. Considerando que vocês sabem que na esterificação o ácido reage com álcool, dando a água e o éster, e na transesterificação é éster com álcool, originando éster com álcool, a alternativa A está correta. Veja só, éster e álcool participam da reação de obtenção do biodiesel. Alternativa B: as gorduras animais e vegetais podem conter em sua estrutura química
ácidos graxos de longa cadeia carbônica, com várias ligações duplas, caracterizando-as como poliinsaturadas. Sim, há pouco vimos isso num triglicerídeo e eu destaquei, chamei a atenção de vocês para as longas cadeias hidrocarbônicas com várias insaturações. Essa é uma alternativa correta? Na letra C temos, a reação acima pode ser representada pela seguinte equação. O triglicerídeo, que é um éster, reagindo com o metanol, resultando em glicerol e em outro éster. Olha, essa é uma reação possível de ocorrer na obtenção do biodiesel, né? O triglicerídeo reage com o metanol, então é um éster com um álcool, resultando em outro álcool e em outro éster. Ok? Vamos à próxima alternativa. O catalisador não é consumido durante a transformação química. Exatamente por isso ele é um catalisador. Ele está ali para fazer a catálise da reação, permitindo que ela ache um caminho ou que ocorra por um caminho mais rápido e que, portanto, seja viável. Transformações de combustão absorvem grande quantidade de energia térmica do meio onde ocorrem. Então veja, essa questão ela começou falando do biodiesel e terminou falando de uma reação de combustão. Nós sabemos que a combustão ela justamente é uma reação que nós realizamos com a finalidade de obter energia, que haja produção de energia e, portanto, ela libera energia. Como o teste pede a alternativa incorreta, a letra E. Mais um teste sobre este assunto é um teste agora, um teste do Enem. A bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e tem papel fundamental na digestão de lipídios. Os sais biliares são esteroides sintetizados no fígado a partir do colesterol e sua rota de síntese envolve várias etapas. Partindo do ácido cólico, representado na figura, ocorre a formação dos ácidos glicocólico e taurocólico. O prefixo glico significa a presença de um resíduo do aminoácido glicina e o prefixo tauro do aminoácido taurina. Observe então a fórmula do ácido cólico estrutural, ela vem na prova. Você não precisa decorar uma fórmula como essa, ninguém pergunta isso, ok? Então a gente apenas analisa, dá uma olhada na estrutura. Aqui está presente o grupo carboxila do ácido, temos uma cadeia hidrocarbônica relativamente grande, grupos OH, hidroxilas da função álcool também estão presentes na estrutura do ácido cólico. A combinação entre o ácido cólico e a glicina ou taurina origina a função amida, formada pela reação entre o grupo amina dos aminoácidos e o grupo carboxila do ácido cólico, aldeído do ácido cólico, hidroxila do ácido cólico, cetona do ácido cólico ou éster do ácido cólico. Aí está a resolução. A reação cobrada nesse teste do Enem é uma reação semelhante à reação de esterificação. Lembra que na esterificação o ácido reage com o álcool, dando a água e dando éster. Observe que o ácido, ao reagir com álcool, ele fornece o grupo OH que combina com o hidrogênio do álcool para resultar em água. Esta parte vermelha que vem do ácido com o grupamento que vem do álcool é que origina o éster, né? Numa reação semelhante, o ácido carboxílico reage com uma amina. Aqui está o radical da amina. O grupo OH com o hidrogênio resultam na água e a parte vermelha do ácido, aqui, combinada com o nitrogênio, resulta então na função amida. Veja que a reação para a obtenção da amida é uma reação semelhante à reação de esterificação. A propósito, amidas são derivados de ácidos. Então, obtidos a partir de ácidos reagindo com aminas. A reação se dá entre a carboxila do ácido e o grupamento amina. Muito bem. Resposta alternativa A. A reação se dá entre a carboxila do ácido cólico com, como diz o teste, a função amina da taurina, enfim, lá do aminoácido. Tudo bem? Entenderam isso? Realmente essa é uma reação muito importante, né? A esterificação, porque ela também conduz ao estudo da reação de outros derivados de ácido. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula, né? São assuntos bem importantes, dê uma caprichada, revise isso para o teu vestibular, para o Enem. Nos vemos numa próxima aula, um abraço.